Boa noite. Pessoal, me chamo Eduardo Santos. Nós vamos falar hoje sobre as boas sementes nas nossas consciências. Isso está incutido lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que fora da caridade não há salvação. Vamos falar sobre essa coisa fácil, que é bem tranquila, é bem fácil da gente executar, que se chama caridade. É muito simples, muito fácil. Todos nós fazemos todos os dias, enormemente, com grande volume, porque somos pessoas muito evoluídas e estamos todos preparados para ajudar os nossos irmãos. Certo ou estou errado? Acho que eu não me incluo nessa turma aí. Não é fácil a caridade, gente. Mas primeiro vamos tentar entender o que é caridade dentro da doutrina espírita. Se a gente for olhar caridade no dicionário, a gente vai ver que caridade é ajudar alguém. Isso é caridade, dentro do dicionário. Então, caridade, do ponto de vista geral, é ajudar alguém. Ter um ato de caridade é apoiar alguém que esteja precisando. E lá ainda fala sobre necessidade financeira ou pessoal. Isso é caridade do dicionário. E o que é caridade para a doutrina espírita? Aí ela complica um pouquinho mais a nossa vida. Não adianta eu fazer. A doutrina diz isso. Não adianta eu fazer. Eu tenho que fazer com desinteresse. Quando eu fiz com desinteresse, aí eu estou fazendo caridade. Opa! Então como assim, Eduardo? Se eu fiz com desinteresse? Mas eu quero ajudar, meu propósito é ajudar, eu tenho que ter interesse para ajudar. Que desinteresse é esse? É outro interesse ao fazer, além de ajudar. A doutrina nos diz que a caridade é uma junção entre o ato e o pensamento. Só estender a mão para o irmão é bom? É. Mas é tudo? Não. Se eu estendi a mão para esse irmão aqui, para que um outro irmão que estiver ali possa bater uma foto minha e postar na rede social dizendo que me viu dando a mão para esse mano aqui, o meu ato é fantástico, mas o meu pensamento não é. Isso dentro da doutrina não é considerado caridade. Aí reside a diferença da beneficência, que é fazer o bem, com a benevolência, que é quando eu faço o bem, como a gente faz o ditadinho lá, né? Faço o bem sem olhar a quem. E sem esperar nada de retorno. É fazer o bem com o coração limpo. É fazer o bem pelo propósito de ajudar o próximo. E aí quando perguntaram lá para Jesus, foram dar uma tentada nele para ver se ele se entregava, assim, né? Os caras queriam fazer umas pegadinhas com ele, eles perguntaram para ele: o que preciso fazer para entrar na vida eterna, para ter a salvação? E aí Jesus falou: vocês já sabem, tá lá, tudo nos mandamentos. Quais são os mandamentos? Pode ser só os 2 primeiros que são os essenciais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim mesmo. As 3 verdades que condizem com a caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas está relacionada com a fé que nós temos. Depois, amar o próximo como a si mesmo, caridade pura. Primeiro para nos amar. Depois para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então caridade não é só uma simples palavra, nem um simples gesto. Ela é uma junção do pensamento, do gesto e da atitude que a gente tem naquele momento de ajudar. Esse conjunto, quando ele está bem condensado, e realmente com esta intenção,
é que nós estamos fazendo a verdadeira caridade. E aí podemos ajudar ao próximo. E qual será que são as boas sementes que a gente pode colocar nas nossas consciências? O que está se semeando aqui? Para onde a gente está levando essa intenção de ajudar? Como a gente semeia isso em nós mesmos? Como a gente alimenta isso em nós mesmos? Aí nós vamos voltar um passinho atrás para tentar entender o que nos afasta disso. Alguém chuta quais são os piores sentimentos aí que nos afastam dessa caridade? Alguém tem ideia? Egoísmo. Boa. Alguém mais? Um já matamos de cara, na primeira já. E pode dizer que tem 3. São os mais cruéis, assim. Podemos dizer que o resto pode derivar desses 3 até. Não? Egoísmo, vaidade e o chefe de todos, como eu digo, o chefe mor, orgulho. Esses 3 sentimentos são aqueles que nos afastam de poder agir com caridade. Inclusive conosco. Inclusive conosco. Muitas vezes a gente é caridoso na rua e muito orgulhoso internamente. E por que às vezes isso acontece e até é mais fácil, às vezes, estar mais perto do próximo do que de nós? Por que isso acontece? Porque nós temos uma situação bem complicadinha na nossa mente, que é aceitar uma coisa que acontece de vez em quando com alguns. Acho que com vocês não acontece, mas comigo acontece bastante. A gente aceitar uma situação que muito tempo a gente ficou pensando se era real ou não. Eu, quando me afraguei disso aí, eu fiquei apavorado. Vou confessar para vocês, fiquei bem desesperado. Por quê? Porque para a gente entender esse passo, a gente precisa aceitar que nós não somos perfeitos. E isso dói. Dói. Porque no primeiro momento, a gente imagina que é perfeito. Se a gente parar para pensar e olhar com calma, a gente sempre procura, nos nossos erros, nas coisas que acontecem conosco, imputar um pedacinho para o outro. Eu gritei, mas foi porque ela falou aquilo ali para mim. Se ela não tivesse falado nada, eu não teria gritado. Anjinho do meu coração, bem quietinho, que amor. Bota até a auréola nele, que ele é um anjinho. Eu discuti, eu briguei, eu xinguei, mas foi porque o outro me tratou mal. Eu não dei bom dia, mas é porque esse vizinho não me dá bom dia nunca. Então não dou bom dia para ele também. Eu não sorri, mas também essa pessoa está sempre carrancuda. Por que eu vou sorrir para ela? A gente sempre procura dar um jeitinho de aliviar, entre aspas, as nossas atitudes com um pedacinho daquilo que depende do outro, não só de nós. Eu não tive uma atitude muito certa, mas se tu olhar na volta aí, ninguém tem. Eu também não separo o lixo, mas aqui na minha rua ninguém separa, por que eu vou separar? O que os outros têm a ver com a gente além da relação? Os outros têm a capacidade de interagir conosco, mas não de nos mudar. Quem decide quem nós somos e o que nós fazemos somos nós. Isso tudo está aqui dentro. Só que na maioria das vezes a gente está procurando essa solução lá fora. Daí a gente escuta muito, a gente fala muito, né? O quê? Esse mundo está terrível. Esse mundo está perdido.
Agora lascou, o mundo perdeu, irmão. Não tem mais jeito. Estamos tudo lascado. Olha que coisa horrível esse mundo lá fora. Às vezes eu me pergunto, que mundo a gente vive? Qual é o nosso mundo? Se o mundo está terrível lá fora, o que está acontecendo aqui dentro? O mundo lá fora, como a gente costuma dizer, é o somatório do meu mundo, do teu, do teu, do teu, do teu, do teu, do teu, do teu. Esse mundo aí é um reflexo do que nós somos, todos nós. Consequência daquilo tudo que nós estamos fazendo, enquanto sociedade. E quando a gente começa a olhar que a transformação do mundo não vai acontecer porque alguém vai ter uma varinha mágica ou uma mãozinha preciosa, ou vai fazer alguma coisa e vai dizer, pronto, está tudo transformado e nós vamos acordar tudo cordeirinho, enquanto nós não entendermos que depende de nós a transformação do mundo, nós vamos ficar todo mundo reclamando do mundo lá fora. A gente pode agora, por exemplo, chegar aqui, olhar para a pessoa que está do nosso lado e transformar ela em alguma coisa? Chegar do ladinho dela e transformar ela. Agora eu te transformo num ser humano muito melhor. A gente consegue fazer isso? Só tem um ser no mundo que a gente é capaz de transformar. É nós. Só somos capazes de nos transformar. Então por que é que a gente olha tão lá para fora e não aqui para dentro? O caminho de rebater, eu diria, sendo mais até forçoso, de espancar orgulho, vaidade e egoísmo, é aqui para dentro, não é lá fora. Mas aí inicia por a gente começar a se conhecer. Aí inicia com a verdadeira caridade de que eu não sou perfeito e eu aceito a condição de não ser perfeito. Eu vou errar e eu me perdoo por errar. Vejam bem, se perdoar não quer dizer passar a mão por cima. A gente precisa agir quando a gente erra para não repetir os erros. Mas a gente não pode ficar se martirizando no erro que ficou lá atrás. A gente tem que superar isso. A gente tem que passar para a próxima etapa. Para isso, a gente tem que entender que estamos em evolução e vamos errar. E daqui a pouquinho vamos acertar e vamos passar desse ponto e vamos para o próximo. Esse é o entendimento que nós precisamos buscar. Essas são as boas sementes que a gente precisa plantar dentro de nós. Porque onde é que vai ser a colheita se a gente estiver plantando esse conhecimento? Vai ser aqui na transformação que nós vamos enxergar e mais, que os outros vão enxergar em nós. O melhor de tudo é quando a gente passa um tempo, porque a gente não vê essas coisas no dia a dia, mas depois que passa um tempo e as pessoas olham para nós e dizem assim, nossa, como tu mudou. Eu fico te vendo 3 anos atrás, tu era, parece que tão revoltado, tão bravo, tão rebatedor, tão... gostava de um xingamento, de uma briga, hoje tu já não é mais assim, é uma pessoa diferente, já lida diferente com as pessoas. Isso para nós é evolução individual. Isso é evolução do planeta. Porque nós estamos mudando o mundo a partir de nós. Com os pequenos passos, nos entendendo, nos aceitando, nos convencendo do que é certo e aí agindo calmamente para a mudança. O primeiro passo é entender que a gente erra. O segundo passo é por que a gente erra. O terceiro passo é corrigir o nosso erro. O quarto passo é não repetir. Aí a gente vai entrar no quinto passo, que é olhar no segundo mandamento, no terceiro mandamento lá de Deus, de Jesus, que é o quê? Olhar para o próximo. Amar o próximo. Aí é também entender que o próximo, tanto quanto nós, é um serzinho que está em evolução também. E que vai errar. E que vai fazer coisas que a gente não gosta. Normal. Assim como nós fazemos coisas que os outros não gostam.
E a gente começa a entender que a sociedade funciona como a gente reflete ela. Com o que a gente está jogando para lá, a gente está recebendo de volta do universo.